Glória a Deus, glória a Deus. Continua com os teus olhos fechados. Continua fazendo essa oração que nós cantamos aqui. Continua falando isso para Deus. Deus, toma o teu lugar de honra. Tira, Senhor, todo o domínio que eu mesmo possa ter sobre a minha vida. Tira o domínio que qualquer outra coisa possa ter sobre a minha vida e reina por completo, Deus. Reina por completo. Em todas as áreas, em todas as situações, Pai. Deus, nós sabemos que quando Tu reinas, Pai, isso é o melhor para as nossas vidas em todos os sentidos, Pai. Só há coisas boas no Teu reinado, Senhor, porque a Tua vontade para as nossas vidas é boa, perfeita e agradável, Deus. Então reina, toma o Teu lugar, Senhor. Toma o Teu lugar. Que hoje nós possamos estar completamente rendidos a Ti. Rendidos à Tua vontade, rendidos à Tua voz. Que possamos estar com os nossos corações, Pai, sensíveis para Te ouvir, Senhor. Obrigado por tudo que nós já vivemos na Tua presença hoje aqui, Senhor. Mas continua falando aos nossos corações, Pai. Usa a minha vida, Senhor, para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor. Deus, para transmitir a Tua palavra hoje aqui, Senhor. Que essa palavra traga resoluções aos nossos corações, Pai. E que possamos Te agradar, Senhor, sendo transformados dia após dia por aquilo que Tu tens trazido para nós, Pai. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom dia, gente, eu sou o Mauro. É muito bom estarmos juntos. Pode se assentar. Eu sou casado com a Cris, tá ali, minha querida esposa. Sou pai da Gabi e do Isaac. Hoje o Isaac está aqui com a gente. Geralmente ele foge lá para o aeroporto. Hoje ele veio para estar aqui junto. E eu sou avô da Sofia e do Mateu. Estavam ontem lá em casa. A Sofia tocando o terror, está aqui a nossa família. A Sofia é o Furacão Sofia. Já viram que a maioria dos furacões tem nome feminino? Então, é o Furacão Sofia. Né? Então, e o Mateus já está vindo na mesma dinâmica, já está vindo pilhado também. Gente, aqui tem uma foto aqui dos meus filhos, especificamente aqui do meu pai, o seu Josias. O seu Josias já partiu com o Senhor, já não está mais conosco, mas ele deixou um grande legado na minha vida, na vida dos meus irmãos. Foi significativo demais. E eu me emociono, sim, quando eu falo dele, porque marcou demais a nossa vida, minha história, a vida dos meus irmãos. E hoje a gente pode lembrar dele com saudade, mas com muito entendimento do que ele trouxe para as nossas vidas, né? E hoje eu quero falar um pouco sobre isso. Hoje eu quero falar sobre o maior legado de um pai. Aproveitando o Dia dos Pais, e agora que eu já sou avô, que é o famoso pai com açúcar, né? Eu já estou nessa outra fase, então já tenho algumas coisas já para passar para gerações, né? Então eu queria trazer um pouquinho sobre isso. E por isso eu queria convidar vocês para a gente ver a história, acompanhar a história de um homem, de um grande homem de Deus, mas destacando desse homem de Deus o lado da paternidade, o lado do legado que ele deixou como pai. Então eu convido vocês a abrirem a Bíblia no livro de Jó, capítulo 1. Jó 1, de 1 a 5. Vai ser projetado aqui na tela também para a gente. Jó 1, de 1 a 5. Vamos ler juntos? Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Além disso, tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais importante do Oriente. Os seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidava suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles.
Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e os purificava, ou seja, santificava, né? De madrugada, ele oferecia um holocausto, isso é, sacrifício totalmente queimado em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham em seu coração pecado e amaldiçoado a Deus. Esta era a prática constante de Jó. Gente, eu acredito que todo pai, ele tem no seu coração o desejo de deixar um legado para os seus filhos, né? Talvez existam algumas exceções, né? Que todos é mais difícil, mas são exceções. Eu, como pai, mesmo com os meus filhos já adultos, né, eu penso em como eu posso deixar um legado na vida deles. Isso nos leva sempre a uma pergunta latente, né? Como sermos bons pais que deixam um legado na vida dos filhos? E para aprendermos sobre isso, sobre o como fazer isso, como deixar esse legado, eu quero falar um pouco sobre esse homem chamado Jó. Então eu vou dar um contexto aqui sobre Jó, né? Quem era Jó? Não sei se todos conhecem aqui a história de Jó, então eu vou dar esse breve contexto para que ninguém fique perdido, né? Jó, ele foi um homem que viveu há milênios antes de nós, né? E a história conta que ele recebeu da parte de Deus um dos maiores elogios vistos na Bíblia. Quando Deus fala diretamente para o diabo, lá no versículo 8. Então o Senhor disse a Satanás, reparou no meu servo Jó? Ou seja, você prestou atenção no meu servo Jó? Prestou atenção nele? Não há ninguém na terra como ele, homem íntegro e justo, que teme a Deus e evita fazer o mal. Então esse homem, Jó, ele era considerado o mais rico de toda a sua geração. Isso nós podemos ver escrito ali no versículo 3, né? Era o maior de todo o Oriente. E era também o homem mais piedoso da sua geração. Isso validado pelo próprio Deus. Piedoso, o que significa piedoso, né? Piedoso significa que ele tinha uma reverência profunda por Deus. Ele era devoto, ou seja, ele era obediente à vontade de Deus. Então Jó, ele era o homem mais rico, financeiramente falando, economicamente falando, mas também era o mais piedoso. Então é importante a gente pensar nisso, né? Não é pecado, não há nenhum pecado em ser rico, né? Não há pecado em ser próspero financeiramente, né? Só que é possível, como nós vemos no texto aqui, ser a pessoa mais rica e também ser a pessoa mais piedosa, como era Jó. Já fica uma lição de Jó para nós, né? E a Bíblia ela nos conta a história desse homem, de como ele foi fortemente provado, né? E com a permissão de Deus, ele foi atacado em áreas vitais, provando assim que ele amava mais a Deus do que ao dinheiro, do que a família e do que a si mesmo. Jó ele foi devastado nas 5 áreas mais importantes da vida: o casamento, filhos, finanças, saúde e amizades. Mas a história conta que no final de tudo, mesmo ele sendo atacado em todas essas áreas, no final de tudo Deus restaurou esse homem de forma maravilhosa, dando o dobro de tudo que ele possuía antes. Então ele já era rico. No final Deus deu o dobro de tudo, né? Então a história de Jó ela mostra como Deus recompensa todos aqueles que o honram. Talvez não financeiramente, mas Deus recompensa de várias formas. E esse é um breve resumo da história de Jó, né? Mas hoje, especialmente no Dia dos Pais, eu queria falar um pouco da vida de Jó como pai. Que lições que nós podemos olhar para esse homem, aprender com esse homem que foi tão validado por Deus. O que ele pode nos ensinar nessa área da paternidade. Então eu vou trazer alguns pontos aqui, algumas características de Jó para refletirmos juntos um pouco. E a primeira característica que podemos destacar é que Jó ele tinha uma vida relacional com Deus. Jó ele andava com Deus. Nós estamos falando muito em sermos discípulos que fazem discípulos, né? E eu creio de todo o meu coração que Deus nos dá os filhos como um dos nossos maiores treinamentos na missão de fazermos discípulos. Talvez uma das coisas mais tristes que nós podemos ver, e infelizmente já vi acontecer várias vezes, é quando homens de Deus falham em discipular seus próprios filhos.
Jó, no entanto, ele era um exemplo, né, de um verdadeiro discípulo que faz discípulos. Né? E para que ele fosse bem sucedido nisso, ele tinha uma ação muito simples: andar com Deus. Ele andava com Deus. E por esse andar com Deus, ele deixou legado aos seus filhos. Como legado aos seus filhos, ele deixou o rico exemplo, né, de um caráter irrepreensível. A maioria de nós não tem condições de dar aos filhos o que Jó deu, financeiramente, materialmente falando, né? Ele era o homem mais rico do Oriente. Por ser o mais rico, a gente pode imaginar, então, quantos bens, né, os filhos dele possuíam. A gente pode imaginar que provavelmente eles moravam em casas muito boas. Com toda certeza eles tinham recursos, né, para fazer banquetes, festas, porque eles faziam isso com muita frequência, como diz a palavra, né? Como nós lemos no versículo 4. Mas o legado que Jó deixou para os seus filhos não foram os bens, foi o exemplo. Eu tenho certeza que todos nós pais, eu já falei isso no começo, queremos dar o melhor para os nossos filhos, né? Todos nós trabalhamos para deixar um legado, até mesmo material, para os nossos filhos. Mas nós precisamos entender, pais, que muito mais do que coisas, nós precisamos deixar para os nossos filhos exemplo. Muito mais do que presentes, nossos filhos precisam de presença. Vou repetir. Muito mais do que presentes, nossos filhos precisam de presença. E a maior herança que um pai pode deixar aos filhos não são propriedades, bens, móveis, imóveis, por mais que isso seja muito bom se a gente conseguir deixar, mas sim o legado de uma vida limpa, de um caráter irrepreensível, de uma caminhada com Deus vista claramente pelos filhos. Então, pais, nós precisamos entender uma coisa: nós somos como espelhos para os nossos filhos. Os nossos filhos, eles nos veem muito mais do que eles nos escutam. Nossa vida, nossas ações falam muito mais alto aos nossos filhos do que o nosso discurso. E é exatamente isso que Jó deixa de legado para os seus filhos, o exemplo. A gente vê no texto que Jó, ele era um homem íntegro em meio a uma geração perversa, né? A Bíblia diz que ele era um homem da terra de Uz. A terra de Uz, gente, era uma terra idólatra, com muitos deuses, muitas crendices, com paganismo, com muitos ídolos, muito sincretismo religioso, ou seja, mistura de crenças, né? Isso lembra um pouco o nosso país, não lembra? Nosso estado, nossas cidades. Um sincretismo, uma mistura de crenças. E a Bíblia diz que é nesse ambiente, nessa mistura, que cresce esse homem exemplar na fidelidade a Deus, no conhecimento de Deus, na comunhão com Deus. Então Jó, ele nos serve de exemplo para dizer que não importa o quão corrompida seja ou esteja a sociedade brasileira, não importa quão decadentes estejam os valores, quão desviada seja a religiosidade aqui no Rio Grande do Sul, você e eu, como pais, nós precisamos viver uma vida irrepreensível no meio dessa geração corrupta e perversa. No meio dela, no meio dessa geração. Não é uma bolha religiosa, é no meio dessa geração. Viver de maneira irrepreensível aonde nós fomos plantados por Deus. E Jó, ele fez isso. E nessa vida relacional dele com Deus, ele não só andou com Deus, mas ele também não se deixou corromper. Então a Bíblia nos fala que Jó, ele era um gentil. O que isso significa, né? Significa que ele não fazia parte do povo escolhido por Deus, de um povo que tinha unicamente Deus como Senhor. Significa também que ele vivia cercado, como eu falei, por muitas crenças e valores que iam na contramão dos valores de Deus. E a gente pode lembrar também de outros homens de Deus que viveram dessa forma, né? Como foi Abraão, que saiu da terra de Ur, como foi Daniel, quando estava lá na Babilônia. Homens de Deus, como Jó, que viviam no meio de uma sociedade avessa aos valores e diretrizes de Deus. E esse também é o nosso desafio, né? Sermos pais
que vivem com integridade na presença de Deus, independentemente de convivermos, de estarmos cercados por pessoas que não levam Deus a sério. Jó fazia isso. Jó, ele associava a sua vida moral com a sua vida religiosa. E a gente pode olhar um pouco mais também sobre o seu caráter moral. Jó era íntegro. O que quer dizer isso, né? Isso quer dizer que Jó era verdadeiro intimamente. O texto diz, homem íntegro, né? Versículo 1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro. Gente, íntegro quer dizer o quê? Íntegro quer dizer por inteiro, por completo. Íntegro é aquilo que você é com a porta trancada, na intimidade. Íntegro é aquilo que você é olhando sozinho para o espelho. Íntegro é aquilo que você é e só Deus pode ver. Íntegro é aquilo que você é ou não é aos olhos de Deus. Jó era um homem íntegro. E esse foi o maior legado de discipulado que ele deixou para os seus filhos, né? Mas o texto diz que Jó não era um homem íntegro para dentro aos olhos de Deus, só isso. Ele também era um homem justo, ou seja, reto. O versículo diz, na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Ele era homem íntegro e justo, ou reto. E reto, diferente do íntegro, que é no íntimo, reto é aquilo que você é em público. É aquilo que as pessoas podem ver. É aquilo que a sociedade assiste. É aquilo que os seus filhos contemplam externamente. Porque intimamente você vive com Deus. Jó era íntegro e era reto. No homem íntegro e reto não há o que nós chamamos de dicotomia. O que ele vive na igreja, na célula é uma coisa. O que ele vive no serviço ou em outros ambientes ditos não cristãos é outra coisa. Não. O homem íntegro e reto, o que ele é em todos os lugares que ele está. E Jó era assim. Olha o que a Bíblia diz sobre Jó, né? Jó 29, capítulo 29, versículos 14 e 16. Olha o que ele fala. A retidão era a minha roupa, a justiça era o meu manto e o meu turbante. Eu era os olhos do cego e os pés do aleijado. Eu era o pai dos necessitados e me interessava pela defesa dos desconhecidos. Isso era o que as pessoas, os filhos viam a respeito de Jó. Era o que ele fazia. Então vem uma pergunta para nós hoje, né? Hoje no Dia dos Pais. O que os nossos filhos estão vendo a nosso respeito? Os nossos filhos, eles são testemunhas de que nós somos pessoas não só íntegras, né, para dentro com Deus, mas também retas e justas. Nas nossas palavras, nas nossas ações, nas nossas transações, nos nossos negócios, nos nossos acordos, nas nossas alianças, na nossa postura espiritual. Esse era Jó. Mas além de íntegro e além de justo e reto, Jó também era temente a Deus. Como eu falei, associando a sua vida moral à sua vida religiosa. Versículo 1, na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo. Temia a Deus. Ele era um homem temente a Deus. E aqui, gente, nesse ponto está o alicerce de uma vida íntegra e de uma vida reta. Gente, o que nos livra do perigo da corrupção, da violência, da maldade, da impureza, dos deslizes da vida, o que nos livra disso é o temor a Deus. E temor, quando fala aqui, não é medo, né? Temor, quando fala aqui, é respeito, é reverência, né? Então, o temor a Deus, ele é o grande freio moral das nossas vidas, né? É o temor a Deus que nos livra do pecado, que nos livra das decisões erradas, das alianças erradas, dos acordos errados, das atitudes erradas. É o temor a Deus que nos livra. E nós, pais, nós precisamos pedir a Deus que Ele produza em nós temor a Ele. Porque o temor a Deus é que vai nos conduzir para essa vida exemplar para os nossos filhos.
Mas Jó, além de íntegro, além de reto, além de temente a Deus, ele tinha outra característica que salta aos nossos olhos no texto. Jó era intencional em sua postura. Versículo 1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro, justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Olha que interessante. Então Jó ele tinha uma postura intencional de se afastar do mal. Ele evitava fazer o mal. Gente, aonde que está o mal? Gente, o mal ele está no nosso caminho, gente. O mal ele está na nossa estrada. O mal ele está na nossa porta. O mal ele mora dentro do nosso trabalho. O mal ele mora dentro dos nossos relacionamentos. O mal ele está diante dos nossos olhos. O mal ele está entrando pelos nossos ouvidos. O mal está diante dos nossos pés. O mal ele está ao alcance das nossas mãos. O mal ele está ao alcance dos nossos corações. Mas o que o texto está dizendo é que esse pai, ele se desviava intencionalmente do mal. Por quê? Porque ele era temente a Deus. E aí vem mais uma pergunta para a gente hoje, né? Você tem se desviado intencionalmente do mal? Você tem sido intencional nisso? Mas essas eram características de quem tinha uma vida relacional com Deus, de quem andava com Deus. E esse é o primeiro ponto, a primeira característica que eu queria trazer para nós homens, que nós podemos trazer para as nossas vidas para deixarmos como legado para os nossos filhos. Termos um relacionamento verdadeiro com Deus. O segundo ponto que torna Jó um modelo para nós, é que além do relacionamento que ele tinha com Deus, Jó investiu no relacionamento dos seus filhos. Olha que legal isso. Jó ele plantou sementes de amizade no coração dos filhos. Versículo 4 diz assim: os seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidava suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Gente, era uma família bem grande, né? 7 irmãos, 3 irmãs, provavelmente um monte de cunhado junto, para tudo quanto é lado. E uma coisa muito interessante é que a gente pode perceber, nas nossas vidas nós percebemos isso, é que os filhos não são naturalmente ligados, principalmente onde tem dinheiro. Dinheiro, gente, dinheiro não tem liga, dinheiro não tem cola, né? Dinheiro divide, dinheiro separa. Quantas histórias nós vemos de disputa por herança ainda com os pais vivos? Já ouviram falar disso? Quantas histórias que nós vemos semelhantes a Lucas 15, né, que é a história do filho pródigo, na qual o filho, o que ele faz? Ele mata o pai no coração e quer receber a herança antecipadamente. Jó, ele não era simplesmente um homem rico. A Bíblia diz que ele era o homem mais rico de sua geração. E ele tinha 10 filhos, e esses filhos eram amigos. Eles celebravam juntos, eles se alegravam juntos. Gente, quando você vê 10 irmãos unidos, pode ter certeza que por trás tem um pai e tem uma mãe que estão costurando essa unidade. Pode ter certeza que por trás tem um pai e a mãe que estão construindo pontes ao invés de cavar abismos entre os filhos. E isso é algo que exige esforço e intencionalidade também. Nós podemos perceber, como eu falei antes, que muitas vezes mesmo gente piedosa, gente correta, gente de Deus, não consegue deixar esse legado, essa bênção que Jó plantou no coração dos filhos, que é a amizade entre eles. A gente pode lembrar, inclusive, de alguns personagens bíblicos nessa situação, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Adão, primeiro pai, seus filhos Caim e Abel. A gente não sabe como é que era a casa de Adão e Eva. A Bíblia não nos conta. Mas os irmãos não tinham relacionamento de amizade, a ponto de um matar o outro. Abraão e seus filhos, Ismael e Isaque. A crise dentro da casa de Abraão foi tanta que ele teve que mandar Ismael embora com a sua mãe. Vai para o deserto, não dá mais para morar juntos. Isaque com seus filhos Isaú e Jacó.
se transformaram em verdadeiros inimigos dentro de casa, né? Um mentindo, o outro traindo, e assim eles desenvolveram uma inimizade por 20 anos. Jacó, os filhos de Jacó odiavam tanto o irmão José que o venderam como mercadoria barata para o Egito. Davi, o grande rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. Ele teve dentro da sua casa traição, estupro, orquestração, assassinato, derramamento de sangue. Homens de Deus, mas que tiveram dificuldade nessa área da paternidade, de colar os filhos, de trazer o coração dos filhos para um bom relacionamento. E para que essas coisas que aconteceram com eles não aconteçam nas nossas casas, pais, nós temos um grande papel como pais, que é investir no relacionamento dos nossos filhos. Então, não basta com que cada filho faça a sua carreira solo, tenha sucesso profissional ou em outras áreas da vida, mas sem conseguir nutrir entre eles amizade, companheirismo. Não basta. Gente, os nossos filhos, eles não são iguais. Não são iguais, eles têm personalidades diferentes, temperamentos diferentes, dons, talentos, gostos, preferências, aptidões diferentes, seguem carreiras diferentes, eles são diferentes. Os nossos filhos são diferentes. Mas diferentes não pode significar distantes. Lá em casa é exatamente assim, né, Isaac? 880. O Isaac é um jeito completamente diferente da Gabi. Um é bem diferente do outro. Mas cabe a nós, pais, eu e a Cris, um esforço, um trabalho para que os nossos filhos o quê? Se relacionem, sejam amigos, convivam e possam ter um bom relacionamento, um relacionamento saudável entre eles. Amém? E é importante quando esse relacionamento ele é forjado. Eu fiz uma viagem agora, a gente estava de férias, e a gente foi para Curitiba, e os meus dois irmãos, consegui encontrar com os meus dois irmãos lá em Curitiba, e nós nos afastamos muito cedo, porque os três são militares e cada um seguiu para um canto do país, né, na carreira, e a gente se afastou muito cedo. 17, 18 anos a gente foi se afastando. Só que quando a gente está junto, essa semente foi plantada no relacionamento, e quando a gente está junto, parece que a gente nunca se desvinculou. A gente tem amizade, a gente ama um ao outro, a gente quer estar junto, quer dar força um para o outro, porque a gente foi plantado nos nossos corações um relacionamento. Então nós precisamos fazer isso com os nossos filhos. Então lá no primeiro ponto que eu disse, a primeira coisa que Jó tinha, que é um exemplo para nós, ele tinha um relacionamento com Deus, uma vida relacional com Deus. E no segundo ponto nós vimos que Jó, ele investiu no relacionamento dos filhos. Mas tem um terceiro ponto que eu gostaria de destacar sobre Jó. E talvez seja o ponto crucial para as nossas vidas aqui como pais. Jó, ele exercia plenamente o sacerdócio do seu lar. O que ele fazia então? Jó, ele pastoreava a sua casa. Versículo 5. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e os purificava, ou seja, os santificava, né? De madrugada, ele oferecia um holocausto, isso é, sacrifício totalmente queimado em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham em seu coração pecado e amaldiçoado a Deus. Esta era a prática constante de Jó. Gente, Jó, como sacerdote do lar, como discipulador, ele se preocupava com o quê? Com a salvação dos seus filhos. Ele oferecia holocaustos em favor dos seus filhos. Gente, o holocausto com derramamento de sangue, ele era feito para expiação dos pecados, ou seja, era uma ação realizada para apagar o pecado, para cobrir o pecado com o pagamento, tendo o sangue como moeda. Não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. É isso que nós aprendemos. Hebreus 9:22 diz assim, de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não há perdão. Em outra versão diz, sem derramamento de sangue não há remissão. E foi isso que Cristo fez por nós. Ele pagou com seu próprio sangue os nossos pecados, nos remindo, nos dando a salvação. Ele
Jesus, ele foi o sacrifício, ele foi o holocausto. Jó, como sacerdote, ele tinha um profundo compromisso em ver os seus filhos salvos debaixo do sangue. E aqui está uma das maiores lições para mim e para você como pais. A maior causa, o maior pedido que nós deveríamos ter a Deus com relação aos nossos filhos, gente, é a salvação deles. Não adianta os nossos filhos terem uma boa casa, uma boa roupa, bons estudos, fazer uma boa graduação, pós, mestrado, doutorado, entrarem nas maiores e melhores empresas, fazerem uma carreira profissional brilhante, se eles não forem salvos, se eles não estiverem debaixo do sangue. Gente, qualquer troféu que eles tenham na vida, por mais honrados e aplaudidos que eles sejam, se os nossos filhos não estiverem debaixo do sangue, se eles não forem salvos, tudo isso é só troféu de palha. Tudo isso é sem valor. Quando termina o nosso tempo no lado de cada eternidade, como diz o Leandro, e nós vamos para o lado de lá da eternidade, nenhum diploma tem valor. Nenhum reconhecimento humano importa. O que importa é a salvação. Jó, ele era um homem completamente comprometido com a salvação dos seus filhos, né? A Bíblia nos ensina que nós devemos transmitir para os nossos filhos aquilo que nós ouvimos dos nossos pais e temos vivido com Deus. Salmo 145:4 diz assim: uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. É um pai contando para o filho, que conta para o outro filho, que conta para o outro filho, e a gente vai ensinando, a gente vai discipulando, e a gente vai se preocupando com a salvação deles, com a vida deles. Hoje, parece até que com essa disputa do mercado, né, com essa concorrência, até no campo educacional, parece que esse interesse em que os nossos filhos sejam troféus do nosso sucesso suplantou o desejo de ver os filhos salvos pela graça de Deus. Gente, isso é perigoso demais. Mas a salvação deles precisa ser a nossa maior causa. Amém? Jó exercia plenamente seu sacerdócio, se preocupando com a salvação dos seus filhos e também com a santificação deles, né? Como está ali no versículo 5. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e os purificava e os santificava. De que maneira um pai pode santificar os filhos? Paulo, ele nos responde essa questão lá em Efésios 6:4. Ele diz assim: pais, não irritem os seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então a primeira coisa é não irritar os seus filhos. Ou como lemos em outra versão, né? Não provoqueis vossos filhos a ira. E como é que nós irritamos os nossos filhos, né? Como é que nós provocamos os nossos filhos, né? Tem várias formas. Mas eu acho uma aqui crucial. Nós provocamos os nossos filhos quando nós somos incoerentes, quando nós somos inconstantes, inconsistentes nas nossas vidas. O que eu quero dizer com isso, né? Quando somos inconsistentes, né? É quando nós exigimos dos nossos filhos aquilo que nós não fazemos. É quando nós queremos que os nossos filhos sejam verdadeiros, quando eles nos pegam mentindo. É quando queremos que eles sejam íntegros, quando eles nos flagram em atos de injustiça. O que é provocar um filho à ira, né? É quando começamos a comparar um filho com o outro. É quando usamos 2 pesos e 2 medidas, sendo mais complacente com um do que com o outro, favorecendo mais a um do que ao outro. É quando exigimos deles o mesmo desempenho, quando nós deveríamos exigir deles apenas o mesmo empenho. Estão entendendo a diferença? Você exige o mesmo desempenho, o mesmo resultado, mas você tem que exigir o mesmo empenho, porque eles são pessoas diferentes, os resultados serão diferentes. Quando fazemos essas coisas, é assim que nós irritamos os nossos filhos. Mas de que maneira nós pais podemos santificar
um filho, né? E Paulo nos responde no mesmo texto, em Efésios 6:4. Criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Uma coisa muito importante que devemos entender nesse texto de Efésios, gente, é que o termo pais utilizado aqui não é o termo abrangente para pais e mães, os pais, né? O casal. Mas é o termo específico para a figura masculina, o pai, o homem, o macho. Sabe por que isso? É porque aos olhos de Deus, o ônus da educação dos filhos nos caminhos de Deus compete ao pai. O pai é o sacerdote, o pai é o pastor. Infelizmente, hoje, muitos pais, homens, têm terceirizado essa responsabilidade para a esposa, para a mãe, para a igreja. E graças a Deus, por essas pessoas que nós temos, por essas coisas que nós temos, que muitas vezes tem sido a salvaguarda dos filhos. Mas a responsabilidade é dos pais. Alguns pais estão terceirizando o discipulado dos filhos para a escola, para professores ideológicos, para a internet com seus influencers, e por aí vai. E nós já estamos vendo uma geração de filhos que tem abandonado a fé. Pais, homens, essa é a nossa responsabilidade. Essa é a responsabilidade que Josué assumiu lá em Josué 24:15. Ele diz assim: se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses a que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas olha o que ele fala: eu, porém, e a minha família serviremos ao Senhor. Você pode falar isso comigo? Eu, porém, e a minha família serviremos ao Senhor. Jó, ele agiu assim como Josué. Mas tem mais aqui, né? Jó, como sacerdote, ele também se preocupava com a vida íntima dos seus filhos. Olha ali no versículo 5. Pois ele pensava: talvez os meus filhos tenham em seu coração pecado e amaldiçoado a Deus. Sabe o que isso significa, gente? Muitas vezes nós só nos preocupamos com os nossos filhos naquilo que todo mundo vê, naquilo que é público. Mas Jó não. Jó, ele se preocupava com seus filhos naquilo que Deus poderia ver. Isso significa que ele era um pai interessado em que Deus fosse glorificado na vida dos seus filhos. Então entenda uma coisa: não basta que os nossos filhos venham apenas na igreja. Não basta que eles apenas participem de células. Não basta que eles apenas venham nas celebrações, novas gerações, do amontoado, do Levi ou aos domingos. Não basta que os nossos filhos apenas sirvam em algum ministério, sejam líderes, tenham algum cargo ou posição na igreja. Tudo isso é muito bom, gente. Eu não estou descartando isso de forma alguma. Tudo isso é muito bom. Alegra o nosso coração como pais. Mas Jó esperava de seus filhos muito mais do que isso. O que ele esperava é que em seus corações, ou seja, na intimidade da vida, eles andassem com Deus, honrassem a Deus, fossem filhos de Deus, que é o Pai perfeito. Eu sempre falei para os meus filhos lá em casa, sempre falei para eles: olha só, Deus não tem netos. Deus não tem netos. Deus tem filhos. Você precisa ser filho de Deus. Não é porque eu sou que você está garantido. Não é. Você tem que ter teu relacionamento e a tua vida com Deus. Como eu falei para vocês, nessas férias, pude visitar os meus irmãos lá em Curitiba, e nós fizemos um bate-volta, gente. A gente saiu daqui na segunda-feira pela manhã e fomos até Curitiba, e no outro dia, após o café da manhã, nós já descemos para Floripa, né? E um dos grandes motivos que eu fiz esse bate-volta é que, nas duas últimas vezes que nós tivemos que ir para Curitiba antes dessa viagem, as duas foram por motivo de falecimento. Primeiro foi a minha mãe, e por último agora foi meu sobrinho de 20 anos, filho do meu irmão mais velho, que morreu num atropelamento. E isso aconteceu há pouco mais de um ano atrás, então eu fiz questão de estar com esse meu irmão, né? E mesmo que fosse só um bate-volta, mas poder chegar lá, dar um abraço, estar com ele, ver como é que ele estava. E a gente ficou até de madrugada conversando, eu e ele.
E, obviamente, né, gente, ele perdeu um filho, e isso dói demais até hoje, ele sente isso até hoje. Chorou bastante junto comigo. Mas eu pude ouvir ele falando muito sobre o meu sobrinho. Mas é interessante que em nenhum momento da nossa conversa dele falando sobre o meu sobrinho, ele falou sobre o quanto meu sobrinho tinha conquistado em seus estudos, na sua carreira, os talentos do meu sobrinho. Ele não falou nenhuma vez sobre isso. O que ele falou sobre meu sobrinho e que trouxe paz ao coração dele era o quanto o meu sobrinho estava conectado com Deus. O quanto ele estava buscando a Deus, o quanto ele se relacionava com Deus, o quanto ele orava. O mais importante, a salvação dos filhos. Como pais, nós precisamos nos preocupar com a vida espiritual, com a salvação e com a santificação dos nossos filhos. E Jó, ele é um exemplo, ele é um modelo para nós nesse quesito, né? Podemos ver na vida dele que ele era um pai que intercedia pelos filhos, né? A palavra oração, intercessão, ela não aparece explicitamente aqui nesse texto, mas olhando o conjunto de ações de Jó, nós podemos perceber que essa característica estava latente na vida dele, né? Versículo 5. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e os purificava, ou santificava. De madrugada, ele oferecia um holocausto, isto é, sacrifício totalmente queimado em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham em seu coração pecado e amaldiçoado a Deus. Esta era a prática constante de Jó. Você tem orado constantemente pelos seus filhos? Você tem orado constantemente pelos seus filhos? Quando você coloca a causa dos seus filhos na presença de Deus, pelo que você está orando? Que motivo leva você a orar pelos seus filhos? São perguntas importantes de reflexão para as nossas vidas. Se pararmos para perceber, Jó, ele não pedia nenhuma coisa material pelos seus filhos. Toda a preocupação desse pai, toda a direção desse pai tinha a ver o quê? Com a relação dos seus filhos com Deus. E aqui eu preciso abrir um rápido parênteses aqui para falar com os filhos, né? Filhos que estão aqui, todos nós somos filhos, né? Não cobrem coisas de seus pais, mas espere que seus pais estejam na brecha em favor da sua vida espiritual. Porque se você, filho, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Então não peçam coisas para os seus pais. Peçam que eles estejam orando por vocês. Feche parênteses. Vamos voltar para os pais. Pais, nós precisamos orar mais pelos nossos filhos, amém? Nós precisamos pedir que Deus nos impulsione a orar mais pelos nossos filhos. Mas olha só, como é que Jó fazia isso? O texto diz que ele fazia isso levantando de madrugada, e diz que ele fazia isso de forma constante, né? Agora pensa um pouquinho aqui junto comigo o que isso significa, né? Você conhece algum homem rico que é desocupado? Quem aqui conhece algum homem rico desocupado? Gente, quanto mais rico é um homem, mais ocupado ele é. Quanto mais rico é o homem, mais atolada a agenda dele é. É ou não é? Quanto mais rico é o homem, mais compromissos ele assume. E aqui tem uma importante lição para nós, um exemplo de Jó para todos nós. Jó, o que ele fazia? Independente de toda a riqueza, todos os serviços que ele tinha, toda a dinâmica que ele tinha, ele priorizava o tempo para interceder e estar com os filhos. Então aqui vem grandes lições, né? Se você está ocupado demais a ponto de não ter tempo para os seus filhos, de fato, você está ocupado demais. Se você está tão ocupado a ponto de não poder ligar para os seus filhos, estar com os seus filhos, orar por seus filhos ou com eles, então, meu amigo, você está ocupado demais. Você precisa arrumar a sua agenda. Jó fazia isso. Não de vez em quando, mas como diz a palavra aqui, de forma constante. Ele era capaz de sacrificar até o seu conforto pessoal, né? Porque o texto diz que ele levantava de madrugada.
Em outras palavras, ele dizia, olha assim, meus filhos são minha prioridade, não é o meu sono. Eu vejo dificuldade em alguns homens de virem aqui na terça pela manhã para orar. E às vezes não por realmente não poderem estar aqui. Né? Às vezes por serviço não conseguem realmente estar. Mas não vem às vezes por não priorizarem esse tempo de oração. Cuidado, homens. Cuidado. Priorize seu tempo para estar em oração com Deus e interceder por seus filhos. Amém? E o último detalhe que eu queria destacar do texto é o seguinte, a Bíblia não fala se os filhos de Jó eram casados, né? A Bíblia fala que cada um morava na sua casa. Então, pela cultura da época, a minha impressão é que eles deveriam ser adultos e provavelmente casados. E aqui a gente tira mais uma lição, né? O meu, o seu, o nosso papel como pai, ele não termina no dia em que os nossos filhos casam. Os nossos filhos se casam, eles seguem suas vidas, mas o nosso papel de intercessores, de conselheiros, ele não termina no casamento. Nós ainda continuamos orando pelos nossos filhos e pelos filhos dos nossos filhos, porque esse é o nosso papel sacerdotal. Amém? Então sejamos intencionais nisso. Queria te convidar a ficar em pé. Vamos ficar em pé. Aos pais que estão aqui hoje, aos homens, Deus nos deu a capacidade e a força para sermos sacerdotes, pastores, discipuladores dos nossos filhos, ensinando através do exemplo a terem um relacionamento íntimo, verdadeiro, profundo e significativo com Deus, um relacionamento que vai impactar toda a vida deles, dos filhos deles, das próximas gerações. E esse é o maior legado de um pai. É fácil ser pai? Com certeza não. Existem dúvidas, situações, desafios com os quais nós teremos que lidar. E por isso é tão importante nós estarmos em dia na nossa vida com Deus. Porque Ele é o bom Pai. Ele é o Deus perfeito, o Pai perfeito, que nos orienta, nos ensina, nos fortalece, nos capacita. Ele é o Pai perfeito. Jó, ele pôde deixar esse legado e pôde nos ensinar sobre o legado verdadeiro, porque Jó se relacionava com Deus. Aqui agora, eu queria falar com você que é novo por aqui. O Michel perguntou se tinha alguém nos visitando, mas talvez você não está mais visitando, você já está vindo até algum tempo. Mas talvez você ainda não tenha tomado uma decisão na sua vida de ter esse Deus efetivamente como seu Pai. Pode ser que seu pai terreno ele tenha te decepcionado na sua jornada, talvez abandonado, talvez marcado sua vida de uma forma ruim. Isso acontece porque nós somos falhos, os homens são falhos. Nós estamos buscando dia após dia aprender de Deus para sermos pais melhores. Mas se você teve essa dificuldade na tua vida, Deus quer ressignificar a paternidade na sua vida, permitindo com que você seja um pai que deixe um legado abençoador na vida dos seus filhos. Gente, eu te falo que não existe melhor pai do que Deus. Ele é o pai que não erra jamais, que é perfeito em tudo que faz, nós vamos cantar isso, que é o nosso bom pai. E Ele deseja te receber hoje como filho. Basta você abrir o seu coração e o receber. Para fazer isso, eu queria convidar todos vocês a fecharem os olhos. E se você quer fazer essa oração e recebê-lo como Pai na sua vida, faz uma oração comigo. Repete assim comigo: Deus, eu quero me tornar seu filho hoje. Eu não quero mais estar órfão, sozinho, perdido. Perdoa os meus pecados e vem fazer morada no meu coração. Eu te aceito hoje como meu Senhor e meu Salvador. Em nome de Jesus. Amém.
Tem alguém que fez essa oração hoje pela primeira vez? Tem alguém? Não? Amém. Agora eu queria fazer um desafio para todos os outros homens que estão aqui. Talvez você já seja pai, talvez até avô como eu. Pode ser que você ainda não tenha nem casado, ou seja casado ou não tenha filhos. Pode ser que você seja novo, adolescente. Mas todos nós podemos aprender a sermos pais na nossa jornada da vida. Todos nós temos a possibilidade de nos tornarmos pais melhores, tanto para os nossos filhos de sangue, os filhos do coração, quanto para os nossos filhos espirituais. E se você deseja ser um pai melhor, ou se tornar um pai melhor quando você for pai, seguindo o padrão de Jó, eu te convido a colocar a mão no seu coração, onde você está. Eu convido, o Michel já fez isso antes, mas eu convido as famílias a estarem juntas, nesse momento de oração. E a gente vai estar cantando essa música, que fala que Deus é um bom pai. Então pode se movimentar. Se você perceber que tem alguém sozinho, pode se movimentar, fica perto dos pais. Se os filhos não estão juntos, a esposa pode abraçar. Os homens, todos os homens que estão aqui. Se você vê que tem alguém sozinho, gruda quem está sozinho, não deixa ninguém sozinho. E nós vamos cantar isso, nós vamos declarar de quem é o nosso bom pai, amém? Tu és um bom pai, tu és um bom pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom pai, tu és um bom pai. Ele é perfeito em tudo que faz. Ele é perfeito em tudo que faz. Esse é o bom pai. Ele é perfeito. Ele é perfeito em tudo que faz. Tu és um bom pai, tu és um bom pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és, eu sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom pai, é quem tu és, é quem tu és. É quem tu, eu sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Deus, nós não somos perfeitos, Deus, estamos longe disso. Somos pais que falham, que erram, que pecam. E que precisam de Ti dia após dia em nossas vidas, Pai. Para que possamos deixar realmente um legado na vida dos nossos filhos, Pai. Como fez Jó. Um legado de quem se relacionava, de quem andava com Deus, de quem era íntegro, reto, justo. De quem vivia uma vida íntima com Deus, mas vivia também uma vida explícita. De homem correto, que se afastava do mal, evitava o mal. Queremos deixar o legado, Senhor, de colocar no coração dos nossos filhos sementes de amizade, sementes de um bom relacionamento contigo. E entre eles, Pai.
Queremos também, Pai, sermos pastores, discipuladores, sacerdotes, intercessores pela salvação dos nossos filhos, Pai. Nos ajuda, Senhor. Tu que és o bom Pai, Tu que és perfeito em tudo que faz. Nós precisamos de Ti, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Nos ajuda, Senhor, nessa jornada. Nos ajuda, Senhor, a vivermos uma vida, Senhor, mais parecida contigo, Senhor. E realmente marcarmos os nossos filhos, os nossos primeiros discípulos, Pai, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, Pai. Nos abençoa, Pai. Nos ajuda nos nossos desafios, nos ajuda na nossa jornada, Senhor. Nos desenvolve, Pai, onde nós somos falhos, onde nós somos fracos, onde nós somos limitados, Pai. Nós declaramos a nossa dependência total de Ti, Senhor. Nos impulsiona, Senhor, a orarmos constantemente pelos nossos filhos, Pai. A sacrificarmos o nosso conforto em intercessão pelos nossos filhos, Pai. Nos ajuda, Senhor, a colocarmos eles como prioridade, Senhor, nas nossas vidas, Pai. No nosso tempo, na nossa agenda, Pai. E transmitirmos a eles essa lição, Pai, de uma vida conectada plenamente contigo, Senhor. Obrigado por esse tempo, obrigado, Senhor. Continua falando aos nossos corações, Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar cantando, vamos declarar que Ele é perfeito em tudo que faz. Ele é perfeito em tudo que faz.